Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024, bora respirar fundo, encher o peito de vontade e começar mais uma semanada cheia de notícias, cheia de debate para a gente trazer aqui na nossa prosa diária do Bem Viver. Por aqui a gente fala sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e também fala o que tá pegando no Brasil, política, economicamente, tem muita coisa pra gente debater. Eu sou o Lucas Weber e estou contigo nessa próxima uma hora. Bora então saber o que a gente preparou para o programa de hoje. Uma entrevista exclusiva com a ex-atleta Joana Maranhão. Ela falou sobre a importância de uma análise crítica no mundo dos esportes. O presidente Lula é esperado por centrais sindicais para o ato de 1º de maio em São Paulo. Mais de 600 cidades foram incluídas na vacinação contra a dengue. Corte de árvores faz de Belo Horizonte a capital mais quente do Brasil. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só tá começando. Os Jogos Olímpicos desse ano ainda estão um pouquinho longe, mas eu tenho certeza que muita gente já está ansiosa, querendo saber, ficando muito atenta ao que nossos atletas, a preparação, quantos vão, quais são as expectativas, relembrando as últimas edições. Enfim, ano olímpico é isso, mexe com a gente, mesmo que não é muito ligado com o esporte, acaba se envolvendo, porque quando chega um atleta ali numa final, disputando medalha, é impossível não mexer com o coração, todo mundo acaba se envolvendo mesmo que não é tão próximo. Para aquecer um pouquinho mais esse espírito, entender como que o Brasil chega nessas Olimpíadas, a gente tem o prazer de receber uma dessas atletas que mexeu muito com a emoção, com o coração brasileiro durante muitos anos. Eu tô falando da nadadora Joana Maranhão, uma trajetória super vitoriosa. São 8 medalhas em Pan-Americanos, uma coleção de recordes, principalmente sul-americanos, além de ter competido em 4 Olimpíadas, isso desde Atenas, passando pelos Jogos no Brasil, enfim, uma trajetória que emocionou muito e segue emocionando. Então, antes de falar sobre tudo isso, Joana, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Obrigada, Lucas. É uma felicidade, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Poxa, a gente que agradece. Ei, Joana, eu falei de toda essa tua trajetória e esportista é uma coisa incrível, né? Porque tem uma carreira muito curta, especialmente natação, esses esportes de alto rendimento. A gente fala de aposentadoria com uma idade que, enfim, a pessoa parece que tem muito ainda para dar. Eu fico imaginando, é difícil largar a competição? Claro que o esporte permanece, a pessoa pode praticar, mas esse alto rendimento, essa competição, é difícil, é uma coisa que tem muitas memórias, dá muita saudade? Olha, pra ser sincera, eu não tenho saudade, assim, porque eu acho que eu deixei tudo que eu poderia deixar, né? Tipo, eu vivi intensamente tudo que o esporte poderia me dar. E eu tive uma carreira até longeva pros padrões, assim, né? Eu nadava a prova de 400 medley e eu fui para foram 4 ciclos olímpicos nadando esta prova, assim. Geralmente é uma prova que você vê, eu acho que a média de idade das finalistas é tipo 23 anos para baixo. E eu tinha 28 quando eu nadei a última, assim, né? Então eu já estava com mais idade, pode-se dizer. Então eu não sinto saudade por isso, mas de fato eu acho que o esporte de alto rendimento ele requer tanto, ele exige tanto fisicamente e mentalmente também, que eu acho que ele impede mesmo que a gente consiga ter uma carreira como na maioria das outras profissões, pode-se dizer assim, né? E não que não existem outros trabalhos que exijam fisicamente, existem, e geralmente é o que a gente chama de subempregos, né? Que tem essa exigência física. Mas no caso do esporte de alto rendimento, eu acho que é muito essa questão do funil, né? O esporte competitivo, ele é por si excludente, né? Quando a gente fala do esporte como um direito participativo, é uma coisa, mas o esporte competitivo, ele é por si excludente, ele está o tempo todo excluindo e exigindo muito de você. É humanamente impossível ter uma carreira longeva demais, assim, em alto nível, né? Nossa, Joana, muito importante te ouvir isso, que é até um dos debates que eu quero trazer para a nossa conversa, espero que dê tempo, porque a gente fala muito do esporte como algo de superação, de inclusão, como uma ferramenta de transformação social, é algo, como eu estava falando, a gente mexe corações, a gente se empolga muito, mas ao mesmo tempo, se a gente vai entender um pouquinho, estudar um pouquinho mais, a gente vê como, na verdade, na prática, às vezes ele é justamente o contrário, né? Ele desperta muito de um individualismo, ele desperta muito dessa exclusão, enfim, eu acho que podemos adiantar logo esse papo,
eu quero te ouvir um pouquinho sobre essas provocações que eu estou trazendo. Tu entende que o esporte se transformou nisso, em algo exclusivo, em algo que exclui? É algo que está na raiz dele, que a sociedade transformou? Como que tu entende isso? Olha, eu acho que depende muito de qual expressão esportiva que a gente tá falando, né? Se a gente tá falando do esporte de participação, do esporte escolar, eu acho que a partir do esporte escolar ele começa a ser competitivo, né? E vai pro profissional e pro super ou ultra profissional, como eu chamo, que é esses Jogos Olímpicos, assim. Então, eu acho que apenas o esporte de participação ainda que tenha um caráter competitivo, né? Geralmente ele é mais inclusivo, né? Todas as outras expressões esportivas, por si, tá na regra do jogo e de todas as modalidades, é essa questão da competição. Então, para que você ter sucesso, você tem que vencer o outro, né? E aí, alguns esportes são de contato, outros são coletivos, outros são individuais, como o meu, sem contato, que aí acaba que, além de vencer o outro, você tem um outro parâmetro que é o tempo, então tem essa coisa de você vencer a si mesmo, né? Esportes que não dependem somente de você, que depende de juiz ou de um banco de juiz, então tem todas essas especificidades, assim. Mas eu acho muito importante a gente entender, assim, eu acho que o mais importante é entender que o esporte, ele está imbuído na sociedade, né? A gente tende, pelo esporte ter esse excepcionalismo e uma autonomia para se autorregular, porque assim, qual é a outra expressão da sociedade que você vai permitir que duas pessoas troquem porrada? Pode-se dizer assim, só no esporte, né? Existem regras específicas para aquilo. Então isso acaba que a gente coloca o esporte dentro desse, como se possuísse um patamar moral acima de outras expressões da sociedade. Não é bem assim. Ele tem o potencial, realmente, de transformar vidas, tal, não sei o quê, mas ele é excludente por si. Essa transformação vem em detrimento de você abrir mão de muitos direitos, provavelmente ter uma dificuldade em balancear a tua carreira esportiva com a escolar, porque você tem que se dedicar desde muito cedo, né? E uma exploração, pode-se dizer, porque atletas competitivos não são vistos como trabalhadores, né? Tendo em vista que quando a gente começa a ir para os últimos anos da nossa carreira, começa a ver o que eu vou fazer agora, né? Eu acabei o meu curso superior, mas o que eu vou fazer? Eu vou entrar no mercado de trabalho. Então, é muito complexo e muitas vezes a gente não olha muito para isso. E mais voltado para a minha área de atuação, por a gente normalizar comportamentos que em outras esferas da sociedade a gente não normaliza, por exemplo, se um aluno não está entendendo o conteúdo que aquele professor está falando, o professor vai encontrar outras maneiras de passar aquele conhecimento. Ele não vai gritar, sabe? E no esporte, quando o atleta, por alguma razão, não consegue performar ou responder ao que o treinador espera no treino ou na competição, a gente acaba normalizando comportamentos que são nocivos, né? Como se isso fosse importante ou uma condição para a performance. E isso que aqui acaba fazendo com que o esporte seja esse fator de risco para violências psicológicas, físicas e sexuais. Então, não é olhando somente para o lado ruim do esporte, é ter um olhar crítico para ele, entender que esses problemas acontecem, né, e que a gente tem que encontrar maneiras de resolver. Diante de toda a tua experiência, de toda a tua carreira, que tu sempre foi muito crítica, tu sempre olhou para esses processos de uma maneira entendendo que a gente precisa debater, tu já encontrou mais ou menos uma fórmula, um caminho para a gente conseguir fazer com que o esporte não vire essa máquina de exclusão, uma máquina de pressão, enfim, tudo isso que você estava descrevendo tão bem? Olha, eu penso no esporte, assim, se a gente olhar para uma pirâmide, assim, né, as pessoas mais vulneráveis que estão embaixo da pirâmide são os atletas, né? São as pessoas com menos poder de decisão, são as pessoas mais vulneráveis, as que mais se dedicam física e mentalmente pelo resultado, pela performance. E sem essas pessoas, sem os praticantes, e nesse caso atletas, não tem esporte, né? E o que a gente percebe é que quando existem violações de direitos humanos dentro dos esportes, as entidades esportivas, elas se defendem, né? Elas querem defender o valor do esporte e tal. E, na verdade, é o contrário, assim. Então, eu acho que a gente só vai balancear isso se a gente der mais poder para as pessoas que são mais vulneráveis, né? E quando a gente fala de atletas, a gente tem que falar quais atletas. Então, a gente tem que fazer esse recorte interseccional de gênero, de onde a gente está falando, de recurso, de raça, de orientação sexual, de deficiência, tudo isso, né? Então, eu faço uma incidência política muito forte para que atletas sejam inseridos nesses locais com tomada de decisão,
principalmente atletas que foram impactados por esses efeitos negativos do esporte. Essas pessoas não são parte do problema, essas pessoas são parte da solução, né? A gente não vai conseguir fazer com que o Estado regule o esporte, assim como a gente não consegue fazer com que o Estado regule as igrejas, por exemplo. São dois ambientes que atuam com certa autonomia, né? Então, a gente até pode fazer, em alguns países onde o Estado financia o esporte, condicionar esse financiamento a algumas medidas de proteção e algumas mudanças, mas, de um modo geral, a gente tem que entender que o esporte vai sempre atuar com autonomia. Então, é mais essa parte de convencimento mesmo, e esse convencimento passa por nós, que a gente está fora do sistema, conversando e dialogando com as entidades esportivas, mas existem momentos estratégicos, assim, quando casos acontecem e vem a mídia, que é quando a gente consegue fazer com que a população nos ajude a continuar fazendo essa incidência política, sabe? Então, é mais ou menos por aí, assim, é dar poder aos que hoje, infelizmente, não tem poder para tomar decisão, e que sem eles o esporte sequer iria existir. Com certeza, com certeza. Joana, eu quero aproveitar então essa tua fala para já trazer uma outra pergunta que eu também estava querendo te ouvir a respeito, que é sobre justamente essa pressão que os atletas acabam sofrendo porque se tornam, né, figuras públicas, celebridades. Você já fez alguns relatos, especialmente nas Olimpíadas do Rio, como dias antes da competição sofreu uma série de ataques virtuais na internet por conta do seu posicionamento político, enfim, e não foi um episódio isolado, é algo que, pelo que a gente te acompanha, vem por toda a tua trajetória. Esse tipo de pressão, esse tipo de ataque, bom, que hoje a gente conhece pelas redes sociais, mas a gente tem certeza que é inerente, né? Sempre existiu. Às vezes isso é um desafio maior até do que propriamente a preparação, do que a concentração, do que estar no nível olímpico para competir. Eu não consigo dizer o que é mais difícil, assim, mas definitivamente o esporte, ele tenta silenciar o ser político dos atletas e dos praticantes. Eu acho que diz respeito àquilo que eu estava falando, né? Quanto mais atletas falarem, quanto mais eles se posicionarem politicamente sobre o que eles querem transformar dentro do esporte, ou querer usar a plataforma do esporte para falar sobre problemas diversos fora da sociedade, o esporte ele se autodefende no estilo tipo assim, não, aqui você fala só da performance, assim, né? Então, são meio que vistos como pessoas que querem criar problemas, e não é bem isso, porque não tem como você cortar o ser humano no meio, né? Aqui eu sou apenas a pessoa que bota touca e óculos e nada rápido, e aqui eu sou um ser político. Quando eu tô atrás da raia, eu sou aquela pessoa que treinou muito para estar ali, que se empenhou muito para estar ali, mas um ser político também, né? Que carrega outras coisas também. Então, principalmente quando eu trouxe finalmente a público que eu tinha sofrido violência sexual severa dentro do esporte, o que eu queria com aquilo é que as pessoas entendessem o quanto era difícil para mim estar ali, porque aquelas violências aconteceram ali. Então não era somente subir no bloco, era uma série de coisas. Eu estou lidando com trauma. E porque trauma não tem um ponto final, né? Você não fala que você superou um trauma, você aprende a lidar com ele. Então é muito importante a gente ir humanizando os atletas, né? E eu acho que hoje vai ser muito difícil, para não dizer impossível, silenciar essas vozes. Mais e mais atletas vão estar falando cada vez mais, né? Então é o sistema esportivo como ele é, que vai ter que aceitar que as coisas mudaram, né? Mas óbvio que toda mudança tem muita resistência, né? Tem muitos atletas que acreditam que não, eu acho melhor não falar sobre, e eu critico aqueles que falam, né? Eu prefiro ter o meu direito de falar e respeitar o seu de não falar. Então, nem você tenta me calar, né? E eu não tento te forçar a falar. Eu acho que essa é a melhor forma. E, Joana, toda essa pressão que existe de tentar separar o atleta do ser político, tu acha que também acaba tendo um impacto nos próprios atletas de, às vezes, alienarem eles, obrigando eles, bom, eu não vou me envolver com política, eu não vou estudar política, eu vou tentar, enfim, focar no meu trabalho aqui, no caso, no meu desempenho, e acaba fazendo até com que a pessoa não queira participar, acaba excluindo esse pensamento crítico dela? Tem esse efeito? Eu acho que é meio que são duas coisas aí, né? Um é o próprio sistema que tenta silenciar realmente, tira o direito dos atletas desse. Se você for olhar como que chama? Olympic Charter, eu não sei como é que eles chamam, que tem as regras lá. Tem uma regra 50, né? Que ela fala que o atleta só pode se posicionar politicamente dando entrevista, que ele não pode falar nada na arena de competição, não pode ter nenhuma manifestação política ou religiosa no pódio e tal.
Então, é meio que para manter esse status quo, assim. E os atletas que falam, todos eles sofrem algum tipo de retaliação ou silenciamento, quando falam por si ou quando falam em defesa de outros, assim, né? Existem lugares em que o esporte que atletas sequer podem se sindicalizar e se organizar. Se você parar para olhar, o Brasil não tem sindicato de atletas, como a NBA tem, como a NFL tem e outros. Então, assim, é um caminho muito longo que a gente precisa percorrer. Fora isso, eu acho que pelo esporte ter esse caráter competitivo tão forte, despolitiza atletas no sentido de que eles acabam achando que chegaram ali simplesmente por mérito próprio, né? E não é assim. É meio que quando a gente fala de objetivos, né? Tem o processo para os nossos objetivos e o objetivo final. O processo para os objetivos é você treinar forte, acordar cedo, é se alimentar bem e tal e tal e tal. Mas fazendo isso não significa que você vai chegar. Porque existem outras coisas que podem impedir. Tem muita gente que se dedica demais e tem um mega sonho, mas não tem estrutura financeira para chegar, né? E isso não é porque a pessoa não trabalhou ou não se empenhou. Então, ninguém chega tão somente por mérito próprio. Então, essa ideia que é vendida, ela faz com que os atletas se distanciem dos seres políticos que são, né? E é absurdo para mim, por exemplo, um atleta brasileiro chegar aos Jogos Olímpicos e não reconhecer que teve subsídio governamental ali, e muito subsídio governamental. Ainda que você recuse a receber o Bolsa Atleta, não quero porque eu ganho só do meu clube, muito provavelmente o teu clube faz parte da CBC, que recebe dinheiro governamental, o Comitê Olímpico Brasileiro recebe de fundo governamental, e isso é política, né? Se os políticos resolverem acabar com tudo isso, não vai ter subsídio, colega, você não vai conseguir ter, né? Então, não faz muito sentido para mim essa lógica, e eu acho que é por isso que a gente viu tantos atletas brasileiros se identificando, né, com o excremento do antigo presidente, e inclusive defendendo a extinção do Ministério dos Esportes, que para mim isso foi o mais absurdo de todos, assim. É meio que barata votando e inseticida mesmo. Acho que é uma alusão perfeita aí para resumir, não podia ser mais didática. Joana, uma coisa que eu temia aconteceu, que o nosso papo fluiu extremamente, as metade das perguntas que eu tinha planejado eu não vou conseguir fazer, a única coisa que eu posso falar é que eu quero muito que a gente possa voltar a conversar, espero que tenha sido apenas o primeiro papo de muitos, e para fechar nossa conversa, assim, para não deixar isso no ar, eu preciso te ouvir um pouquinho sobre as suas expectativas para o Brasil nessas Olimpíadas, se tu puder falar de alguns nomes que ia ser bacana a gente ficar atento, seja nas raias ou fora delas, enfim, só um pequeno panorama para a gente já ir alimentando cada vez mais esse espírito, esse coração que já está pulsando bastante com as Olimpíadas, que acontecem em julho, mas a gente já está bem comovido com tudo. Pô, obrigada, espero que a gente tenha mais chances aí para conversar, desculpa que eu acabo falando demais, olhando para Paris, assim, a gente está naquele últimos Jogos Olímpicos após sediar, que a gente ainda está recebendo os benefícios de ter sediado os Jogos Olímpicos. E quando eu faço de benefício, eu não estou falando de legado para a cidade do Rio de Janeiro. Eu estou falando de investimento nos atletas do ciclo olímpico, assim. Acho difícil a gente bater Tóquio em número de medalhas, isso eu acho difícil. Mas aí, olhando para a natação brasileira, eu acho que a natação brasileira agora vai ter um resultado melhor do que teve em Tóquio. Isso não quer dizer que talvez a gente ganhe mais do que os 2 bronzes de Tóquio. Eu estou falando que o time de natação do Brasil hoje ele é mais forte do que o de Tóquio, então acho que a gente vai ter mais finais e mais medalhas, e eu acho que finalmente ninguém mais vai dizer, depois de Paris, que o melhor resultado de uma mulher da natação foi o meu 5º lugar de Atenas. Eu acho que a gente tem grandes chances de ter uma mulher brasileira ganhando medalha na natação, e eu torço muito por isso. Recorde super quebrado, né, lá nos Jogos Olímpicos de Atenas, 400 metros medley, né, em 2004, a gente fica muito feliz que esse recorde está contigo, mas sim, a gente torce, né, para que ele seja superado, enfim, eu acho que esse espírito é muito lindo. Eu acabei de conversar então com Joana Maranhão, nossa super nadadora, 8 medalhas em Pan-Americano, uma coleção de recordes sul-americanos, participou de 4 Olimpíadas, é impressionante, esses 16 anos nesse alto nível não é realmente para qualquer uma. Joana, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, é uma alegria poder conversar contigo, ouvir tantos ensinamentos, enfim, e rememorar também conquistas tão importantes que mexeram com todo o povo brasileiro. Valeu, até a próxima.
Bom, depois de amanhã, 1º de maio, é feriado, né? Data pra gente também dar uma descansada, relaxar um pouquinho, aquele feriado no meio da semana, que é importante também, mas a gente precisa falar do que essa data representa, né? Dia do trabalho, dia do trabalhador, melhor dizendo. A gente sabe que durante toda quarta-feira vão ser realizados atos por todo o país, inclusive aqui na capital paulista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é esperado por centrais sindicais para participar da programação da data. O ato é organizado pela CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, Intersindical, Central da Classe Trabalhadora e Pública. Vamos saber mais detalhes sobre todo esse ato que acontece aqui em São Paulo e as expectativas do presidente comparecer. O nosso repórter Nicolau Soares conta os detalhes pra gente. O presidente Lula é aguardado no ato das centrais sindicais no dia 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, no estacionamento do estádio do Corinthians. A Neoquímica Arena fica na zona leste da capital paulista e a mobilização começa às 10 horas da manhã. Mais que um evento político, o encontro terá também uma extensa programação cultural. Entre as atrações confirmadas estão Paula Lima, Quesito Melodia, Afonsinho BV, Pagode dos Meninos, Trio da Lua na Trilha do Chachado, Tati Dantas, Dexter e Roger Def. Completam a lista Bateria Show da Gaviões da Fiel, Afro X, Arnaldo Tifu, Almirzinho, Arlindinho, Ivo Meirelles e Doce Encontro. A apresentação será de Sérgio Lorosa e Pamelosa. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, uma das centrais que atuam na organização do ato, confirmou a presença do presidente Lula. A mobilização conta também com a Força Sindical, a UGT, União Geral dos Trabalhadores, e a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Participam ainda a nova Central Sindical de Trabalhadores, a Central dos Sindicatos Brasileiros e a Pública Central do Servidor. Neste ano, as centrais escolheram o tema Por um Brasil Mais Justo para o ato unificado, com pautas como emprego decente e valorização dos serviços e trabalhadores públicos. As reivindicações também cobram a igualdade salarial entre homens e mulheres, a correção da tabela do imposto de renda e a queda dos juros. O espaço do evento vai oferecer ações de cidadania nas áreas de saúde, orientação jurídica, segurança alimentar, meio ambiente e direitos humanos. Além disso, o evento vai oferecer uma área para recreação infantil. A participação no evento é livre. Os organizadores sugerem o uso de transporte público. O estádio fica próximo das estações Arthur Alvim e Corinthians Itaquera do metrô. E o acesso vai ocorrer pelo portão do estacionamento oeste do estádio. Não será permitida a entrada com objetos cortantes ou rígidos, fogos de artifício, latas e garrafas, mesmo plásticas. Haverá revista e detectores de metais. As atividades serão transmitidas pela internet nas redes das centrais que organizam o ato unificado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Nicolau Soares. A gente lembra o 1º de maio, é uma das pautas do nosso Bem Viver. A gente vai falar bastante sobre esse tema, principalmente no dia, é claro, mas ao longo da semana a gente vai desdobrar esse tema de diferentes formas. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Recadinho importante que a gente não se cansa de falar. Sabia que dá para retransmitir e colocar na sua grade de programação de graça o nosso programa? Pois é, se você tem uma iniciativa regional, uma iniciativa comunitária aí na sua cidade, na sua região, vai ser uma alegria demais saber que o Bem Viver tá chegando por aí. Bom, se você tem essa disponibilidade e interesse, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Na semana passada, a gente falou sobre uma ação considerada inédita contra os impactos dos agrotóxicos. Quem ouviu sabe que organizações daqui da América Latina denunciaram a empresa Bayer na OCDE. Essa é a sigla da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E o caso teve repercussão. Por exemplo, na última sexta-feira, houve uma intervenção durante reunião de acionistas da empresa Bayer. Vamos saber mais detalhes? A nossa repórter Caroline Oliveira está lá na Alemanha acompanhando
acompanhando tudo o que está acontecendo sobre esse caso. A gente vai saber mais detalhes agora. Quem conta pra gente é Douglas Matos. Organizações de direitos humanos da Alemanha e da América Latina fizeram uma intervenção na Assembleia Geral Anual da Bayer para acionistas da empresa na última sexta-feira, que ocorreu de forma virtual. A interrupção se deu por meio de acionistas críticos da bioquímica. A advogada Daisy Ribeiro, da organização Terra de Direitos, falou sobre as violações de direitos humanos e os impactos ao meio ambiente devido ao uso de glifosato, principalmente um ingrediente ativo utilizado amplamente nas plantações de soja e milho em todo o mundo. Um dia antes da Assembleia, 4 organizações de países da América Latina e uma da Alemanha se juntaram para denunciar a Bayer na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, isso pelos impactos do agrotóxico glifosato no meio ambiente e na saúde humana. A denúncia foi feita ao PCN, o Ponto de Contato Nacional da Alemanha, onde está localizada a sede da Bayer em Leverkusen, a 560 quilômetros de Berlim. O órgão é responsável por promover as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais, bem como tratar de casos a partir de mecanismos de reclamação não judicial. Entre as organizações que peticionam a denúncia estão a Centro de Estudios Legales e Sociales da Argentina, a Terra de Direitos do Brasil, a Base Investigaciones Sociales do Paraguai, a Fundación Tierra da Bolívia e o European Center for Constitutional and Human Rights, ou Centro Europeu dos Direitos Constitucionais e Humanos, em português, que fica na Alemanha. Daisy Ribeiro, da Terra de Direitos, recomendou aos acionistas que a empresa se envolva no processo na OCDE para alterar as práticas, a fim de alinhá-las às garantias dos direitos humanos e das obrigações ambientais. Na mesma linha, Silvia Rojas, que falou em nome da Base de Investigações Sociales do Paraguai, afirmou diretamente aos acionistas que os produtos da Bayer, em particular os pesticidas à base de glifosato e a soja transgênica, estão contribuindo para violações dos direitos humanos das populações rurais, camponesas e indígenas do Paraguai, bem como de outras populações do Cone Sul da América Latina. A ação contra a bioquímica ocorre num momento de crise financeira para a empresa. Em abril deste ano, o preço médio de uma ação da Bayer girava em torno de 26 euros. O recorde, no entanto, já foi de 140 euros em 2015. A diminuição do preço começou após a compra da Monsanto, responsável pela produção do glifosato por 66 bilhões de dólares. O negócio ocorreu em 2018, consolidando a Bayer como o maior grupo de agrotóxicos e transgênicos do mundo. Desde então, a empresa passou a ser alvo de ações judiciais em diferentes países. Em 2013, por exemplo, os Estados Unidos condenaram a Bayer a pagar $1.560.000 a 4 pessoas que desenvolveram câncer após lidar com o glifosato. Já neste ano, a Justiça da Pensilvânia condenou a empresa a pagar $2.250.000 ao determinar que o glifosato também causou câncer em John McVison, de 49 anos. Em resposta às falas das intervenções, os acionistas afirmaram que a empresa já tem mecanismos de denúncias que funcionam por meio dos canais de comunicação, como um número de telefone disponível no site da Bayer. Sobre a denúncia à OCDE, a assessoria de imprensa da empresa informou em nota que não tem ciência dos, abre aspas, supostos incidentes, fecha aspas, nos países mencionados pela denúncia e que todos os produtos são exaustivamente testados. Em nota, a assessoria afirmou ainda que, ao analisar os efeitos do glifosato na saúde humana e animal e no ambiente, a autoridade europeia responsável pela segurança dos alimentos não identificou qualquer problema nas áreas críticas, depois de a Agência Europeia dos Produtos Químicos já ter concluído que o glifosato não é cancerígeno. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira em Berlim, na Alemanha. Locução, Douglas Matos. Vale a gente lembrar que entre leis e interesses do setor, o uso de agrotóxicos pode mudar de um país para o outro. No caso do Brasil, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, apontou que neste ano o Brasil usa mais desses produtos que Estados Unidos e China juntos, gente. A agência da ONU indicou que por aqui se aplica mais de 720 mil toneladas de veneno nas nossas lavouras.
Neste mês de abril foi realizada a 13ª edição da Semana Zé Maria do Tomé, em Limoeiro do Norte, no Ceará, a cerca de 200 quilômetros da capital Fortaleza. A programação foi do dia 13 ao dia 20. O evento mantém viva a memória do camponês e líder comunitário que lutou contra os impactos dos agrotóxicos e do agronegócio. A história dele está marcada pela atuação na região da Chapada do Apodi, entre os estados do Ceará e o Rio Grande do Norte. A realização da semana é feita pelo coletivo chamado Movimento 21. Neste ano o tema foi Território Livre, Luta pela Terra, Agroecologia e Justiça Social no Vale do Jaguaribe. A realização da semana contou com a parceria de diversas organizações, algumas delas o MST, a Caritas Diocesana, a CPT, a Fiocruz e a Universidade Estadual do Ceará. Em entrevista ao programa de Vera, do BDF cearense, Aline Maia, da coordenação da Caritas do Limoeiro do Norte, falou sobre a importância do legado de Zé Maria do Tomé. Vamos conferir. Zé Maria do Tomé foi uma liderança comunitária da comunidade Tomé no município de Quixeré, aqui na Chapada do Apodi, um camponês que começou a perceber os problemas dos agrotóxicos, o problema do agronegócio, a partir do adoecimento de sua filha e de algumas crianças da comunidade. Então, Zé Maria foi um homem muito importante para toda a luta que se desenvolve na Chapada, antes mesmo do seu martírio, do seu assassinato, porque é ele quem articula universidades, é ele quem articula a igreja, é ele quem provoca a sociedade civil a refletir e a perceber os problemas que estavam acontecendo na Chapada naquela época. Então, foi um homem muito importante e continua sendo importante, apesar de ter morrido, ter tombado na luta, continua sendo muito importante porque foi um homem que deixou um legado para nós. Deixou esse legado, a semente plantada, e daí brota o Movimento 21 de Abril, essa importante articulação que continua a sua luta. Então, após a morte de Zé Maria, se constitui o Movimento 21, esse movimento que reúne esse coletivo tão grande que hoje o compõe, a partir do assassinato de Zé Maria do Tomé. Então, esse grupo que no início era um grupo bem menor, que já estava em articulação, já estava em luta, em defesa das comunidades da Chapada, ele posteriormente vai constituir esse movimento que hoje dá continuidade à luta de Zé Maria, a luta que Zé Maria encampou. Então, esse movimento ele tem feito essas articulações, sobretudo organizando a Semana Zé Maria do Tomé, esse momento mais forte que nós temos, provocando esses debates a partir da universidade e ações diversas que são realizadas durante toda essa semana para refletir os problemas que ainda persistem e se ampliam aqui no Vale do Jaguaribe. Aline Maia também falou sobre a importância do legado deixado por Zé Maria do Tomé na luta pela terra e contra os agrotóxicos na região. Então nós temos uma região no Vale do Jaguaribe que é uma região de muitos conflitos, que é a Chapada do Apodi. Então a Chapada do Apodi ela é uma região que, por ter solos férteis, por ter água nos aquíferos de Andairaçu, ela passou a ser alvo da expansão da territorialização do agronegócio na região do Vale do Jaguaribe, desde a implantação do perímetro irrigado de Jaguaribe-Apodi. Então, a partir do perímetro, o agronegócio se territorializa, se materializa em nossa região e outros empreendimentos vão chegando. Anteriormente, nós tínhamos uma região de Limoeiro, Quixeré, com mais conflitos, com mais problemas, mas hoje não é só mais esses dois municípios que estão aqui mais próximos de nós. Hoje o agronegócio ele avança e ele expande para o território de Tabuleiro do Norte, para outras comunidades camponesas que estão na Chapada. Então, nós temos hoje uma situação de conflitos mais intensos, porque agora não se trata mais de um modelo de fruticultura irrigada, mas de um modelo ainda mais perverso, que é o modelo do grão-negócio, que é esse mesmo modelo que a gente encontra em outros lugares do Brasil, no Cerrado Brasileiro, por exemplo, que é a produção da soja, do milho, do algodão, sendo eles transgênicos.
Então, é esse modelo que se instala mais recentemente, em 2020, aqui na região, na Chapada do Apodi. Então, a Chapada é essa região de muitas comunidades camponesas, comunidades que muitas vezes não têm acesso à água do aquífero, em sua grande maioria. Comunidades, por exemplo, a região de Tabuleiro do Norte, que tem comunidades que são abastecidas por carro-pipa. Então, nós temos territórios na Chapada do Apodi, territórios que são ocupados tradicionalmente por estas famílias que têm o direito negado à água, né, e a outras tantas políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, o agronegócio, com todo o seu capital, né, ele consegue avançar e consegue se fixar nessas regiões e vai cercando as nossas comunidades, vai cercando as comunidades camponesas aqui da Chapada. Então, nós temos uma Chapada do Apodi com muitos conflitos. Por um lado, em Limoeiro do Norte, nós temos o acampamento Zé Maria do Tomé, que é tão conhecido e que esse ano celebra 10 anos de resistência na terra, mas que ainda não foi solucionado. As famílias ainda não têm o direito legal da terra, ainda está na luta para conseguir o repasse dessa terra e para conseguir viver sem medo de ser expulso a qualquer momento. E, por outro lado, a gente vai ter comunidades em Tabuleiro do Norte que estão lutando para permanecer em seus territórios. Comunidades essas que historicamente ocuparam essa região, né, e que estão resistindo, produzindo de forma agroecológica, um território em que a atividade da apicultura ela se destaca, a atividade da caprinocultura. Então, são pequenos núcleos que nós temos de resistência. Nós temos o acampamento Zé Maria do Tomé, e nós temos o território Tabuleiro hoje como essas expressões mais fortes de resistência camponesa aqui na Chapada. Aline Maia também afirmou que muitos avanços foram conquistados a partir da luta liderada por Zé Maia do Tomé e que outras pautas continuam em disputa. Então, apesar dos diversos avanços que nós temos, nós continuamos com muitos problemas na região, porque os problemas que a gente já tinha, eles se ampliaram. Houve essas conquistas que são extremamente importantes, mas apesar dessas conquistas, o agronegócio ele tem muita força. E ele tem as mãos do Estado também. Então, enquanto a gente se organiza, enquanto a gente luta, enquanto as comunidades lutam, os movimentos lutam, as universidades que estão junto com as comunidades, enquanto a igreja, enquanto a gente vai construindo perspectivas, outros empreendimentos chegam e intensificam ainda mais os problemas. Então, a gente ainda precisa avançar muitas questões nesse sentido, mas é muito desafiante. Como é que você avança nessa pauta quando o Estado ele abre as portas, né, para novos empreendimentos gigantescos que vão chegando cada vez mais na nossa região? Então, nós precisamos avançar sim, temos dialogado que há uma necessidade, por exemplo, da criação de zonas livres do agronegócio, dos agrotóxicos, uma zona que seja para que as comunidades fiquem protegidas, né? Então a gente está chamando de zonas livres. Temos lutado por essa pauta, por essa bandeira, como uma forma de proteção das comunidades, das suas atividades, seja a apicultura, a caprinocultura, a atividade da agricultura. Então essa tem sido uma bandeira que nós temos. E sabemos que ela é uma bandeira muito difícil de ser atendida, porque a disputa ela é muito desigual, ela é muito injusta. Quem se interessou e quiser saber a reportagem completa, ouvir todos os depoimentos da Aline Maia, é só acessar Brasil de Fato CE, que é a sigla de Ceará.com.br. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia nem em laboratório, a gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. O papo agora é sobre imunização. É que o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a dengue, anúncio muito importante. Então, a partir dessa semana, 625 cidades vão começar a receber a dose que combate a doença. A prioridade é para a aplicação em crianças de 10 a 14 anos, mas há situações em que pessoas de 0 a 50 anos também vão poder receber o imunizante. Vamos entender melhor como vai funcionar? Douglas Matos explica pra gente. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a dengue. Nesta semana, novas 625 cidades vão receber o imunizante. A prioridade é para aplicação em crianças de 10 a 14 anos. No entanto, unidades de saúde que tenham doses próximas do vencimento estão autorizadas a direcionar a vacina à população de 0 a 50 anos. Mais de 980 mil doses serão distribuídas. Com o incremento, o Brasil passa a ter mais de 1.300 municípios integrando a campanha. As novas cidades que vão receber o imunizante estão localizadas nos estados de Alagoas, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí e Mato Grosso. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, que divulgou também os números mais recentes da dengue no país. Há cerca de um mês, o Brasil apresenta tendência de queda ou estabilidade nos casos de dengue na maior parte do território nacional. Segundo dados que foram atualizados até a última quarta-feira, dia 24, das 27 unidades da federação, 6 ainda apresentam aumento de casos. 10 estados apresentaram números estáveis no período, sem sinais de alta. Em 9, foi observada queda. Por fim, em outros 6, houve uma tendência de aumento nos números. Nessa lista estão Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Sergipe e Tocantins. A pasta também apresentou dados relativos a epidemias ativas em outros países da América Latina. São 14 nações nessa situação. 8 delas vivenciam temporada de alta de transmissão e todas elas na América do Sul. Além do Brasil, a relação inclui Colômbia, Guiana Francesa, Equador, Peru, Paraguai e Argentina. O Uruguai é considerado uma área de transmissão prévia limitada. A Secretaria de Vigilância em Saúde destacou que entre os países, o Brasil é o penúltimo no número de mortes. Atualmente, o país tem mais de 3.800.000 casos prováveis de dengue. Desses, mais de 40 mil são considerados graves ou com sinais de alarme. 10 estados continuam com decretos de situação de emergência em vigor. O mesmo ocorre em 587 municípios. A dengue é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Entre os sintomas mais recorrentes estão febre alta, dores musculares e nas articulações e erupções na pele. A doença pode causar hemorragia interna em órgãos e tecidos e levar à morte. Existem 4 tipos de vírus da dengue circulando no planeta. Pessoas infectadas com um deles não ficam imunes aos outros, e essa dinâmica favorece a ocorrência de epidemias mais graves de tempos em tempos. No Brasil, esses períodos ocorrem em média a cada 3 anos. No entanto, o desmonte de políticas públicas observado no país nos últimos anos levou a números consideráveis de forma sucessiva. Em 2022 e 2023, por exemplo, também houve registro sem precedentes de casos e óbitos. Outros fatores também exercem influência no aumento das infecções, entre eles as mudanças climáticas, como mosquitos se proliferam em água parada. As chuvas intensas impulsionam a presença do vetor. Além disso, o Aedes aegypti se reproduz mais rapidamente no calor, portanto, se beneficia das temperaturas extremas registradas recentemente no Brasil. E o Ministério da Saúde lembra que a população pode ajudar a combater a doença, eliminando locais com água parada, que se transformam em criadouros para o mosquito. Na lista estão, por exemplo, pneus, caixas d'água, vasos de plantas e lixo acumulado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos. E custa nada lembrar que é um olho na vacina, outro na prevenção, né, gente? A vacina é super importante, tem que, por favor, se imunizar. Isso é uma tarefa coletiva, todo mundo sabe disso, mas também não dá para deixar aquele copinho de água acumulado, aquele vasinho, pneu, piscina. Todo mundo sabe quais são os cuidados, mas é sempre importante reforçar, gente. Água parada, sinal de perigo. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Belo Horizonte foi a capital que teve o maior aumento de temperatura no país, isso no ano passado. Essa informação foi divulgada pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O órgão faz parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao mesmo tempo, chama a atenção que mais de 7 mil árvores foram cortadas na capital mineira também no ano passado. E aí, será que é coincidência ou não, gente? A gente vai começar a entender um pouquinho agora na reportagem de Lucas Wilker. Quem traz pra gente os detalhes é Natália Andrade. Em Belo Horizonte, cerca de 7.326 árvores foram cortadas e outras 36.739 foram podadas apenas em 2023, segundo dados da Prefeitura. No mesmo ano, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, do governo federal, apontou que a cidade foi a capital que mais esquentou no Brasil, com registros de 4,2 graus acima da média. Embora o El Niño tenha sido apontado como principal causador da anomalia, a ambientalista Gianine Oliveira, integrante do projeto Manuelzão, vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais, acredita que a falta de prioridade da pauta ambiental na gestão do município também pode contribuir para mudanças climáticas. Segundo ela, quando você retira as áreas verdes sem fazer um manejo adequado, você tem o clima, a umidade e a temperatura modificados. Além disso, as supressões atrapalham o fluxo genético da biodiversidade, com interrupção do trânsito da fauna, fazendo com que muitos animais fiquem ilhados em bolhas verdes na cidade. Para impedir que mais árvores sejam suprimidas sem aviso prévio, os vereadores Wagner Ferreira, do PV, Bruno Pedralva e Pedro Patrus, do PT, Cida Falabella e Isa Lourença, do PSOL, apresentaram à Câmara Municipal de Belo Horizonte o PL 870/2024. O texto, que recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça e inicia a tramitação em primeiro turno, determina a publicação prévia da autorização ou licença ambiental com justificativas técnicas para que os cortes sejam realizados, com 7 dias de antecedência. Atualmente, o corte de árvores na cidade é feito pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a SUDECAP, e não pela Secretaria de Meio Ambiente. Para Janine Oliveira, isso é um erro. Segundo ela, desde que a responsabilidade foi transferida à SUDECAP, há menos vigilância sobre o motivo dos cortes, bem como uma terceirização do serviço. Um estudo recente da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, apontou que a distribuição de árvores na estrutura viária de BH diminui em regiões que vivem populações mais pobres. Este fenômeno é chamado pelos pesquisadores de efeito de luxo, no qual regiões da cidade que abrigam famílias de baixa renda tendem a receber menor investimento em arborização e infraestrutura verde. Procurada, a Prefeitura de BH não se manifestou até a finalização desta reportagem. Com matéria de Lucas Wilker, repórter Natália Andrade. A natureza tem dado muitos sinais, isso em todo o planeta, né? De certa forma, todo mundo sabe o que deve e o que não deve ser feito, mas o problema persiste, a velha questão das prioridades entre quem tem poder de decisão na sociedade. Mais um dado preocupante na questão do meio ambiente é que o garimpo em terras indígenas da Amazônia subiu 361%, isso no período entre 2016 e 2022. O intervalo corresponde, adivinho, nas passagens de Michel Temer, do MDB, e Jair Bolsonaro, do PL, pela presidência da República. Os dados foram divulgados pelo IPAM, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Em nota técnica, as cicatrizes do garimpo em terras indígenas da Amazônia brasileira,
A organização científica e não governamental aponta ainda que há mais de 80 mil pontos de garimpo na Amazônia. Somadas, essas áreas chegam a 241 mil hectares. Isso é mais que o dobro de toda a área da cidade de Belém do Pará. Para chegar aos números, o IPAM usou dados de satélites coletados entre 1985 e 2022. Foram usadas imagens de satélite do Map Biomas Brasil, que registrou as chamadas cicatrizes deixadas pelo garimpo. Chama a atenção ainda que mais de 10% do total das áreas garimpadas estão dentro de 17 terras indígenas. E ainda, mais da metade da área explorada pelo garimpo ilegal está dentro ou muito perto das áreas indígenas. Um cenário triste e que exige muita atenção do Estado brasileiro, além de uma questão urgente para ontem. Não dá para deixar resolver, esses números não podem piorar ou se manter, tem que resolver isso para agora. A gente chega agora com uma dica de produção de áudio com um podcast que tá rolando aí desde a semana passada. A gente tá com muito orgulho de compartilhar por aqui. É a RAPAN Brasil, sigla para Rede Eclesial Pan-Americana, que preparou uma série especial de programas de rádio e esportes informativos. Os materiais são dedicados à campanha que leva o título Qual o preço do ouro? Benefícios de poucos, prejuízo de muitos. O objetivo dessa ação é conscientizar a população sobre os impactos do garimpo ilegal de ouro na Amazônia. Vamos conferir um trechinho, uma propaganda, uma chamada para essa campanha que tá tão bacana? Olá, tu que estás me ouvindo tem um assunto que vale ouro e quero compartilhar contigo. Eu sou Denise Salomão, jornalista, e te convido a ouvir sobre garimpo. E antes de pensar que esse assunto não tem nada a ver contigo, eu já te garanto que ele tem a ver com todos nós. Qual o preço do ouro? Esse é um programa feito por pessoas amazônidas e que pretende aproximar esse tema de você, ouvinte da Amazônia, para conscientizar sobre os impactos negativos do garimpo de ouro na nossa região. Nesse primeiro episódio, abordamos os impactos do garimpo ilegal para os povos indígenas e também fizemos alusão ao Abril Indígena pelo dia 19 de abril, Dia Nacional dos Povos Indígenas. Nos próximos episódios, vamos falar sobre comunidades ribeirinhas, juventudes e turismo. Bom, só complementando então que a série vai ser disponibilizada em plataformas de streaming de áudio, dá pra ouvir de graça a qualquer momento. Ao todo serão 5 episódios, acabou de ser lançado apenas o primeiro, tem muita coisa bacana pra vir por aí e a gente com certeza vai divulgar aqui no Bem Viver. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato. Para quem está na Grande São Paulo, a gente pode se ouvir pelo rádio. É só acessar a nossa Rádio Brasil Atual 98,9 FM, a nossa grande parceira RBA. Mas a gente chega para o mundo inteiro por meio da internet na nossa rádio web. Vai lá em radiobrasildefato.com.br. E para ouvir a hora que você quiser, do jeito que você quiser, dá para acessar o nosso site, que a gente deixa o programa lá salvo bonitinho, mas também acessa lá a tua plataforma preferida de podcast, que eu tenho certeza que o programa tá lá te esperando. E aí, já ouviu o Papo da Laje mais recente? Na última edição que foi ao ar, o programa aborda o envolvimento da juventude em projetos de incentivo à ciência, tecnologia e inovação em Maricá, na região metropolitana do Rio. O episódio foi gravado no bairro de São José do Embaçaí e contou com a participação da educadora infantil Natália Cristine e do professor pesquisador Nicolas Ludolfi. Uma das iniciativas apresentadas foi o PIC, Projeto de Iniciação Científica, que propõe o primeiro contato dos alunos contemplados pelo passaporte universitário com o universo da pesquisa acadêmica. Os estudantes recebem uma bolsa de R$600 por mês para desenvolver pesquisas em diversos eixos. Vamos entender melhor? O Nicolas Ludolfi explicou. Esse projeto ele fornece bolsas, para que alunos de graduação, que são residentes aqui do município de Maricá, eles possam desenvolver pesquisas. Então, assim, a gente tem que identificar problemas ou oportunidades de melhorias aqui no município, seja sociais, ambientais, em várias áreas, tem vários eixos, e por meio da pesquisa propor alguma solução inovadora. Interessante é que eles recebem uma bolsa de R$600 por mês para desenvolver essa pesquisa. Eles são orientados por professores pesquisadores, já tem mais experiência em pesquisa. Eu participo desse projeto também nessa parte da orientação. E tem vários projetos interessantes. Tem um aluno, por exemplo, que está trabalhando com elementos da gamificação
para serem usados em sala de aula no processo do ensino-aprendizagem, no ensino fundamental 2, em ciências físicas, para tentar tornar esse ensino mais atraente para os alunos, né? Eu acho muito interessante nesses projetos, porque os alunos eles vão se envolver com problemas. Isso pode despertar vários interesses pela pesquisa, interesses em ajudar, propor melhorias, tanto para eles quanto para o município. A agente educacional Natália Cristine falou que as atividades trabalham em sala de aula temas como agroecologia, bem viver, economia solidária, educação financeira e tudo aquilo que os alunos demonstram interesse. Vamos conferir. Trabalho na Mombuca Futuro e a gente trabalha com educação popular, né? A nossa ideia do projeto é tirar aquela visão do ensino tradicional, né? E sim fazer com que as crianças elas se sintam mais incluídas dentro de sala, a forma com que lidamos com as crianças dentro do ambiente escolar, né, a formação é fazer com que eles sentem em roda para que todos consigam se ver, né, consigam dialogar, ter um diálogo bacana. Porque na educação padronizada, o aluno ele sempre tem que ficar de costas um para o outro e de frente para o professor, que é o detentor de saber. Então, o Mombuca Futuro ele vem desconstruindo, né, essa visão dentro de sala e faz com que todas as crianças, os educandos, passem a estar ali interagindo com o professor, com o amiguinhos dentro de sala, mostrando o que ele sabe e sempre inteirado, né, no assunto que a gente está levando para dentro de sala. Esses jovens eles são incentivados a estar fazendo curso. E eles ganham 50 mombucas mensais, né? E aí nós demos aulas para eles de não só de educação popular, mas falamos sobre o capitalismo, falamos sobre agroecologia, falamos sobre bem comum, bem viver, né? E ajudamos a eles como ministrar esse valor que eles recebem, dado pelo projeto, né? Qual a forma mais viável, sem pressionar eles, mais viável para eles poderem estar administrando melhor, né, o valor. Esses jovens eles recebem um cartão Mombuca com o nomezinho deles. Não tem o nome do pai nem da mãe. Mesmo para eles poderem se sentirem, né, mais empoderados, mais responsáveis. E no final de todo o ano, dando a conclusão do ano, eles recebem 1.200. Esse valor ele não é acumulativo, ele não vem com juros. Mas sim, ele vai se juntando a cada ano, que o educando ele vai se formando. Aí dependendo, ele acaba recebendo 6.000 e uns quebradinhos, né? Para que eles sejam incentivados a abrir uma cooperativa, né? Tá junto com um amigo que vê que tem a mesma visão de trabalho que ele. Juntar e fazer uma cooperativa, um entra com a mão de obra, outro entra, né, com a inteligência, outro entra com ideias e assim sucessivamente. O que eu posso dizer mais? Incentivamos eles através de feira, né? A gente faz sempre uma feira porque não adianta só a gente chegar e falar com eles como funciona se eles nunca sabem como se funciona de verdade a prática. Então dentro de sala montamos uma feira solidária, onde a maioria das vezes as crianças leva o que tem, que não está em uso, ao invés de jogar fora, fazer um descarte irregular, a gente leva para dentro de sala, monta uma mesinha solidária, faz valorizinhos em dinheiro. Maravilha, gente. Papo da Laje está disponível no YouTube, está disponível no site do Brasil de Fato. Recomendo demais que pare para dar uma assistida. Tem conversas, debates, prosas que são fundamentais para a gente entender quais são os rumos que o Brasil precisa tomar. E com essa dica, a gente anuncia que o Bem Ver de hoje fica por aqui. Lembrando que a gente está de volta a partir de amanhã, terça-feira, com mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa. Você escuta a gente pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, a nossa parceira RBA, mas a gente chega para o mundo inteiro por meio do nosso site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer demais esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto!
A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã tamo junto, até lá, tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.